Oi, eu sou a Ana Luísa, eu tenho 26 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, tenho 43 e sou aquela millennial raiz, aquela que viveu Orkut intensamente. Olha, vou contar pra vocês que o Papo de Gerações surgiu justamente desse encontro entre duas gerações no corredor de trabalho. Durante o trabalho eu e a Fê se cruzava, sabe, naquele momento de descanso no corredor e acabava desabafando. E aí que tudo nasceu, porque a gente percebeu que duas gerações diferentes podiam ter muitas coisas em comum, mas também muita coisa diferente. E aí isso contribuía para grandes reflexões, né, Fê? Muito grandes, porque os nossos dilemas, eles são assustadoramente iguais. Muito. E basicamente as nossas trocas são um grande Sex and the City. Vamos conversar. Sex and the City. Nós estamos tomando vinho, mas deveria ser um Cosmopolitan, tá, gente? Na verdade, em tese eu tinha feito promessa, que tem tudo a ver com a minha geração que vive o fitness e esse health style, sabe? Eu ia estar tomando vinho, mas depois do trabalho que deu montar tudo... Palmas para o nosso cenário, tá, gente? Tá lindo, incrível, maravilhoso. Depois a gente tem que postar os bastidores para as pessoas saberem que não foi tão trivial assim. Bom, Fê, eu queria que você contasse um pouco sobre como você desenvolvesse um pouco esse tema, de como foi pra gente essas trocas e como isso se relacionou com um momento muito forte da sua vida, que foi o começo da terapia. Pois é, a minha geração é aquela geração que hoje vive à beira do burnout, né? E que não aceita que tem fragilidades. Eu acho que a minha geração tem essa característica. Nós somos super mulheres. A gente vive para trabalhar. E hoje que a idade vai pesando, né, que a idade biológica principalmente vai pesando, você começa a fazer aquela avaliação do, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, o que eu construí, sabe? Eu tive um filho, eu plantei uma árvore, eu escrevi um livro, Total. Sabe? E a gente começa a sentir tudo isso. Foi a hora que eu falei, eu acho que eu preciso parar. E aí eu fui fazer terapia. Sim. E quando eu fui fazer terapia, eu me vi mais aberta, inclusive, para as nossas trocas. Total. Porque antigamente eu acho que eu olhava para os seus conflitos e falava, ai, que menina. Mas muitos eram parecidos com o seu também. Sim. Até, achei cabelinho. Mas ó, gente, eu tô falando aqui com a Fê, porque como é o primeiro podcast, eu sou a virginiana. Eu sou a pessoa que tem um problema seríssimo de controle das coisas e a Fê é a pessoa que fala... Tá tudo aquariana, lindo, gente. Eu sou aquariana. Pra ela tá tudo lindo. Eu tô tipo... Vamos fazer uma lista e check? Mas eu achei um máximo isso que a Fê trouxe, porque pra mim acho que um dos momentos mais legais da nossa troca foi naquele dia que você foi me dar carona pra casa e você falou o quanto a sua terapia e outros processos de autoconhecimento que você estava vivendo fizeram você mudar a sua forma de ver, inclusive quem eram as pessoas que estavam de alguma maneira interferindo positivo ou negativamente na sua vida. E pra mim, terapia é um negócio que já tá na minha vida, deve fazer uns 10 anos. Confesso que quando eu era pequena, eu já tive pequenas sessões de terapia, mesmo pequena, porque eu era uma criança muito expansiva. E aí, recomendaram isso pra minha mãe. Uhum. Eu não tenho nenhum tabu com terapia, pra ser bem honesta. Eu sou uma pessoa que olho pra terapia muito como um grande bate-papo como esse que a gente tá tendo, sabe? Mas é engraçado, porque a minha geração, millennial, e gente, eu sou... como diz a Lu, quase X, tá? Porque eu sou do início dos millennials, assim. A gente ainda tem aquele tabu, sabe? Uhum. Ah, imagina, não tô doente, pra quê? Sabe? Sim, e eu acho que é uma coisa engraçada, porque, por outro lado, você fala do burnout, mas a minha geração também vive o burnout de maneira muito intensa, só que esse burnout, ele é um negócio que tem muito a ver com o fato do que eu sempre brinco com a Fê, que é, eu estou de saco cheio do Forbes Under 30. Porque eu tô com 26 anos e eu tenho uma fucking sensação constante de que eu tenho que chegar até os meus 30 com algum feito tão grande que me coloque num Forbes Under 30. E aí isso faz eu achar que antes dos 30, a minha vida tem que estar completamente resolvida. E agora eu tô num momento onde todos os meus amigos estão casando, ou eles estão pensando em casar e logo menos ter filho, e eu tô solteira, sem nenhuma previsão de uma relação estável.
e com muito cansaço, e um cansaço que vem, não porque eu acho que realmente a minha geração precisaria estar cansada, mas porque a gente acha que a gente já deveria ter feito o que você, Fê, por exemplo, já fez. Porque a Fê, ela tem uma cisma de falar pra mim, ai, mas eu tenho tanta coisa ainda, eu quero tanto descobrir o meu propósito. E eu olho pra Fê e falo, caramba, mas eu acho que eu vejo o seu propósito em tudo que você é. E aí você fala pra mim assim, não, mas será? Eu falo, pô, Fê, mas você empreende, é consultora, micropigmentadora, dá aula. Quer dizer, pra mim um pacote completo. E aí você me diz que você está na sua idade, ainda sentindo que falta propósito, eu falo, ferrou! O que? Eu tô com 26, será que eu vou chegar nos 40 e também vou me sentir assim? Então, será que todas nós mulheres com 26, 30, 40, 50, eu 60... Acho que assim? exatamente, acho que essa é a proximidade, né? Porque os dilemas, eles são os mesmos em qualquer fase da vida, é isso que a gente percebe, em qualquer fase da vida. A gente acaba vivendo esses mesmos conflitos de uma maneira diferente. Hoje eu olho para trás e penso assim, o que eu fiz? E se eu tivesse feito diferente? Nossa, sim. E, né, eu tenho esse dilema dentro de mim, até porque a terapia me trouxe essa reflexão, coisa que eu nunca tinha feito, tá? Nunca tinha feito essa reflexão, eu passava que nem um trator por cima das coisas. E tá tudo bem, assim. Então, assim, eu nunca nem mesmo me permiti pensar se estava realmente tudo bem. Sim. Eu acredito também que a gente não... No momento que a gente vive hoje do mundo, onde as coisas estão muito aceleradas, não dá tempo para pensar. E tem um podcast que eu gosto muito, que é o Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, onde ela fala que um dos exercícios mais legais que ela faz, e que eu faço muito, é de o tempo inteiro na minha vida pensar, acordar e pensar, será que eu estou onde eu quero estar? Porque se você não faz esse exercício, você vira esse trator que você disse. E, ao mesmo tempo, esse exercício tem que ser feito comedidamente, porque, assim, o processo de você colher um fruto é muito demorado. Então, é óbvio que se eu plantar algo hoje e achar que amanhã eu já vou estar colhendo, eu estou pulando o momento, as etapas naturais da vida. Você falou isso esses dias, né? Que o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 20 anos. Isso. E o segundo melhor momento é hoje, né? Exato, esse é a minha frase favorita da vida, assim. Dá vontade de até chorar, só de pensar, porque quando eu falo que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás e o segundo melhor momento é agora, não é porque eu acho que é gostoso pensar que agora, talvez, olhando para trás, talvez 20 anos atrás, se eu tivesse feito algo, talvez eu já estaria colhendo agora, mas é porque eu penso, meu Deus, eu não quero desperdiçar mais um segundo sequer. Se eu tiver que fazer, se eu não fiz antes porque não tinha condição emocional, porque não tinha maturidade ou porque não tinha os recursos necessários, não interessa, eu vou fazer agora, do jeito que dá, e que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Eu queria estar num estúdio super estruturado com um microfone, sabe, da Focusrite gravando para vocês. Gente, nosso microfone é incrível, tá? Só para falar. Boia, patrocine-nos. É maravilhoso. Só que, então, nessa coisa a Fê me puxa. Ela vem de uma geração que não tá tão atrelada à imagem. Ela tá hoje atrelada à imagem porque ela precisa. Mas eu cresci precisando atrelar tudo à imagem, porque a minha geração se conectou com a rede social muito cedo. Imagina a geração da minha irmã, que é mais nova que eu, e as gerações que estão por vir. Sim. E aí dá a sensação de qualquer pequeno erro ser um fracasso. Só que eu sou muito contra isso, porque eu acho que o fracasso é um grande ensinamento. Tudo que eu me tornei de melhor veio através do meu fracasso. E você? Eu não sei dizer ainda. Eu acho que talvez aqui nas nossas trocas eu vou começar a descobrir mais isso, porque eu realmente nunca parei para pensar. Que engraçado. Eu só fui. Até porque eu sou essa aquariana nata, né? Que eu falei, eu sou visionária. Então, assim, Fê, vamos. Nossa, agora a gente vai ficar rica. Agora nós vamos, meu Deus do céu, Elon Musk que se cuide. Eu sou assim. Sim, Elon Musk que se cuide, foi. Agora estamos chegando. Eu sempre fui assim, com tudo. Sim. Sabe? E eu sempre vivi tudo muito intensamente e uma coisa sempre amarrou na outra. Sim. Não, o que deu errado aqui, eu nunca parei para viver o que deu errado. Eu só ia. Eu acho que isso é maravilhoso, porque quando você para viver o que dá errado,
ao mesmo tempo, por exemplo, eu aprendi com os meus erros. É bom e ruim. Quando você para pra viver o que deu errado, você aprende com esse erro. Uhum. Obrigada, moto passando. A Virginiana agindo! Eu vivendo o que deu errado exatamente agora. Deus. Quando você para pra ver o que deu errado, você sofre. Mas, de alguma maneira, também você consegue olhar e aprender com aquilo. Quando você só vive e você também não olha pro que deu errado, é bom porque você não deixa o que deu errado te afetar. Mas é ruim porque... Cadê a sua etapa de passar por aprender pelo que você tinha que aprender? Exato. É isso. Tipo assim, é que nem fazer questão de matemática errada na escola, entendeu? Você tem que olhar para a etapa da equação que você errou. Senão... E aí eu acho que foi isso que a terapia me trouxe. Sim. Esse resgate, sabe? De olhar para cada etapa do processo. E de validar cada etapa do processo. Sim. E de olhar hoje, aos 43 anos, às vezes, quando eu olho e falo... Meu Deus, eu não construí absolutamente nada na vida. Como assim? Sim. Não casei, não tive um filho, não escrevi um livro, não plantei uma árvore. E como que você não construiu? Porque na minha cabeça tem uma carreira super sólida. Tem pessoas que não só sentariam na sua cadeira para fazer uma micropigmentação. Tem pessoas que contam com você para ter uma consultoria na área da beleza, sabe? Então, tipo, não tem como falar que você não construiu. Mas eu entendo o que você fala... Porque, por exemplo, amanhã eu vou aparecer na TV pela primeira vez. E, cara, pra mim, eu vivi esse dia de uma maneira que foi tão humana, porque as coisas, quando a gente vê de fora, parecem muito grandes da vida dos outros. Mas foi tão real pra mim, que eu não sei se eu entendi que eu vou aparecer na TV. Tudo bem, também, que eu sou uma pessoa muito exigente. Então, tipo assim, eu quero estar na Fátima Bernardes, entendeu? Mas eu tô muito feliz e grata por ter passado num programa pequeno. E aí, e pequeno não porque não é relevante, mas pequeno porque não é necessariamente o que tá em vista, porque a sociedade faz isso. Eu vou te ensinar a pensar como uma aquariana, tá? Porque uma aquariana que se preze, ela não se veria nunca numa Fátima Bernardes. Se vê na Oprah, com certeza. Tá? Uma aquariana que se preze, se vê na Oprah. Então, gente, eu sou iniciante, gente. Calma. Mas você sabe que a minha lua, eu acho que a minha lua é em aquário, né? Então, você vai A minha lua não, o meu ascendente é aquário. Você vai chegar lá. E a minha lua é em leão. O que diz muito do porquê que eu sou muito, tipo, leal e gosto de atenção quando eu tô numa relação. Mas, enfim, voltando ao propósito, que é o grande tema, assim. Quando a gente fala de propósito, eu acho que a primeira coisa que eu penso em quando eu falo de propósito é me conhecer. Tanto que no Comunica na Lu, que é um novo projeto que eu também estou tocando agora, que é de passar a comunicação, como se comunicar melhor em público para as pessoas, eu falo muito sobre a primeira vez que você precisa conhecer a sua essência. Eu gosto de comparar, por exemplo, 3 comediantes, que são o Whindersson Nunes, Tata Werneck e o Paulo Gustavo, né? E, cara, pra mim o Whindersson Nunes sacou que ele era um cara que veio do Nordeste, né? E que ia sofrer muito preconceito através disso e resolveu fazer comédia com isso. Sim. Ele entendeu a essência de quem ele era e contornou isso e fez ele ser admirado pelo que as pessoas diriam ser um defeito, que é problemático demais, né? Porque a gente vive num país que se divide, fragmenta de uma maneira que não faz sentido, porque é tão bonita a nossa diversidade. E, por outro lado, a gente tem a Tata Werneck, que é uma mulher moleca, que poderia não ser levada a sério, mas em muitos momentos ela assume temas e pautas de forma muito madura. Ela sabe quando ser moleca e ela sabe quando ser mulher. E de outro lado a gente tem o Paulo Gustavo, que pegou exatamente o fato dele ter uma mãe exatamente super caricata, aquela clássica mãe brasileira, e o fato dele ser um homem gay, e usou isso a favor da comédia dele. E por que eu falo disso? Porque eu acho que quando a gente conhece a nossa essência, a gente traduz o nosso propósito de maneira muito clara, e isso fica muito bem vestido na comunicação. Porque pessoas que são fiéis à essência delas, a quem elas são, não vão tentar provar para os outros de uma maneira forçada. Você vai vestir a sua roupagem, porque você sente quando a pessoa não está sendo honesta e não tem propósito naquilo que ela faz. E isso é muito legal, porque primeiro que eu acho incrível essa geração nova que fala tanto de propósito e que traz essa questão assim tão aflorada
Porque é o que eu falei, na minha geração a gente não fazia esse tipo de reflexão. A gente não pensava, a gente só fazia. Mas hoje eu percebo que as coisas que se sustentaram são justamente as coisas que têm essa essência. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, no meu negócio, quando eu falo com outros profissionais da beleza, eu falo muito da importância de você se posicionar. Sim. Se posicionar para atrair o seu cliente ideal, para atrair aquela pessoa que de fato você quer que consuma o seu serviço. E isso está muito alinhado com quem você é. Então, o seu posicionamento, ele não pode ser uma coisa caricata. Né? Eu não posso simplesmente agora copiar a Fê, comprar um blazer, vestir um blazer, porque não é você, não te representa. Né? E aí o seu cliente também percebe, isso fica evidente. Eu falo do cliente, mas fica evidente para o mundo quando a gente fala de propósito, né? E fica pra gente também, porque eu acho que a gente sente quando a gente tá forçando muito uma coisa que a gente não é, e no fim, por quanto tempo a gente consegue sustentar? Por exemplo, tem médico que fala e se comunica na internet de uma maneira muito engraçada para ensinar sobre ginecologia, para ensinar sobre cuidados. Nutrição. Exato. Mas tem uma galera que é muito mais, tipo, teórica, tenta fundamentar aquilo de uma maneira que tenha autoridade no conteúdo. E tem aquela galera que simplesmente, tipo, não se acha no meio disso, tenta copiar um pouco de tudo e você vê que não tem uma originalidade, justamente porque não tem o traço daquilo que aquela pessoa realmente é. E eu acho que o que isso tem em relação com o podcast, eu acredito, na verdade, que é justamente, são duas mulheres de gerações diferentes buscando esse tal chamado propósito e vestindo isso nas coisas que fazem e nas versatilidades, porque tem de um lado a Fê, que é empreendedora, micropigmentadora, consultora e 20 mil outras coisas. E tem a Ana Luísa, que é cantora, administradora, agora abrindo um curso, comunicadora. Quer dizer, quem somos nós? E eu acho que quando você tem outra mulher e esse espaço seguro para desabafar e conhecer quem é aquela mulher, você vê que você não está sozinha e que, na verdade, todas nós, independente da geração, nos sentimos com dores comuns. Sim. E também com diferenças que se somam para se ajudar. Sim, eu acho que isso é uma coisa que tocou muito em mim, né? Quando eu trouxe para você essa ideia, que eu falei, Lu, a gente precisa fazer alguma coisa com todas as nossas Eu achava conversas. que você ia querer fazer um curso, eu não sabia o que fazer. Não. Eu pensava exatamente nisso, assim, de criar um espaço onde todo mundo se sinta seguro e, de repente, todo mundo se sinta acolhido. Porque é difícil da gente falar das nossas vulnerabilidades. E eu sei, porque eu sempre fui a pessoa que nunca abriu vulnerabilidade, né? Sim. Eu sempre fui, sabe, assim, macha, né? Tipo, né? Chorar? Nunca. E hoje eu choro. Sim, cara. Eu acho que eu sou o oposto de você, eu choro pra qualquer coisa. Assim, gente, eu sou uma pessoa que eu oscilo entre a racionalidade e o emocional altamente, amigo. Não, eu sempre fui aquela que... Tá, passou, agora o que a gente vai fazer com isso? Vamos? Então tá, vamos. Qual que é o próximo Não, eu sou aquela pessoa assim... Coloca uma música dramática, chora muito no banheiro e depois no dia seguinte vou pra minha terapeuta e fala... Vamos acabar com isso, a vida acabou. Então, e aí ela vira pra mim e fala, a vida não acabou. Aí eu viro e falo, é verdade. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. E aí eu faço uma lista de como recomeçar. E eu tenho muitas listas de recomeço, assim. Mas eu não faço tudo isso, até porque eu nunca tive essas ferramentas pra isso, né? Mas eu já me vi várias vezes, assim, só eu e a Taylor. Qual música? Qual música? Sabe? Qualquer música. Roomie, you're safe, be so where we go. Então, tipo, eu já me vi várias vezes sofrendo com a Taylor, com a Adele, sabe, assim. Mas calada é o tipo da coisa que eu não... Nossa, eu não calo. Então, eu nunca verbalizei isso, sabe? Eu acho isso, e eu tenho um pouco de inveja disso em você. Às vezes eu queria saber calar. Mas eu sou artista, eu vocalizo isso, né? Eu canto isso, eu escrevo isso. Né, tipo... Mas essa é a sua essência. Exato, tem que ser assim. E tem que ser. E às vezes, gente, é uma bosta lidar com a nossa essência. Mas eu fui criada pra ser forte, sabe? É uma bosta lidar com a nossa essência, porque às vezes a nossa essência, ela faz a gente... A nossa essência faz a gente ter que lutar contra coisas que a gente também não gosta. Porque a nossa essência, ela vem de coisas boas e coisas ruins. E eu acho que às vezes a pessoa, quando também ela é muito sensível, ela coloca
dentro das relações e das vivências, coisas que as pessoas não têm que lidar. E isso é a única coisa que eu não gosto nessa minha personalidade emotiva. O quanto eu sei que eu sou uma pessoa que abala muito a mente. Cara, quando eu não tô bem, todo mundo fala. Todo mundo comenta. Você sabe quando eu não tô bem. Sim, o seu semblante diz isso. E não é por mal. Tá no seu rosto. Por outro lado, tipo... Você sabe quando eu não tô bem? Eu sei porque você é uma pessoa... Você fala. Tipo, você não... Isso eu acho que é uma qualidade muito boa sua. Você, tipo, não é não, sim é sim. E você, tipo, olha, Lu, eu não tô afim de fazer isso agora. É literalmente dessa forma e eu fico, tipo... Tá bom, não vou brigar. E eu acho que isso é bom, porque você sustenta o seu não e o seu sim. Só que às vezes é ruim, porque endurece, enrijece. E não se abre pro que o outro. E tá tudo bem, porque também isso vai ser cuidado na sua terapia. Boa sorte! Meu Deus, Carol, segura! Meu Deus, coitada. Eu acho que de maneira geral, é isso que eu vejo que é o papo de gerações. É sobre você, mulher, que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, não sei onde você tá. Pegar seu vinho, seu café, seu chá, sua água. Se você for da geração como eu sou Z, né? Geração Z, né? Sua garrafa, seu galão de 2,5 litros e meio. Coco, sua água seu de whey. coco, que era o que eu devia estar tomando aqui hoje, mas não tô. É só você pegar seu whey, seu galão, sua água de coco, sua taça de vinho, brindar com a sua amiga. E sobre se acolher nesse processo. Eu acho que é isso que o papo de gerações é. É pra você pegar... é da minha geração, pega seu vinho, pega seu Cosmopolitan. Ou seu vinho tudo quente, bem. porque a gente tá em junho agora, vinho quente, seu quentão. E se aqueça e se acolha, porque você não tá sozinha. E nem é pra tá. Tipo, a gente não tá sozinha, graças a Deus, porque as duas já choraram uma pra outra. E eu fico imaginando quantas lágrimas... reuniriam todas as mulheres que podem estar ouvindo a gente agora. Sim. Numa roda de conversa. Com certeza, mas são lágrimas boas, são lágrimas realmente de construção. Exato. Total. Lágrimas de construção. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer perpetuar exatamente isso, para que todas se sintam à vontade, cada vez mais, para falar, né, de todos os seus fantasmas, para falar de todos os seus medos, de todos os seus dilemas, de todas as suas preocupações e de todas as suas conquistas. Porque eu acho que as mulheres, elas também têm, às vezes, essa dificuldade de se abrir com outras mulheres, porque entre as mulheres existe uma disputa desnecessária, criada para fazer a gente achar que a gente não pode recorrer uma a outra, eu acho. Exato. E nós estamos aqui justamente para nos aplaudir, né? Muito. E aí, o que eu tenho para perguntar para você, mulher que tá aí do outro lado, é quais são as dores, as coisas que você gostaria de ouvir? Eu e a Fê conversarmos, a gente tem vários temas, mas aí você pode seguir a gente no @papo de gerações. E aí já manda um direct, ou pode comentar no @papo de gerações no Instagram, tá, gente? Vale falar isso, porque talvez as pessoas da minha idade não entendam. Desculpa, gente. A gente tem que ser acessível. Não, a gente tem que ser @papo de gerações no Instagram. Por favor. E aí você entra lá e fala, eu quero ouvir sobre relacionamento, sobre sexo, eu quero... Fê, você tá pronta pra esse assunto? Tô. Quero ouvir sobre trabalho. A gente tem vários temas, porque a gente já debateu muitos deles, mas trazer aqui também, porque tem muita coisa que eu imagino que a gente nunca nem conversou, que as mulheres têm pra falar. Com certeza, Então, que conversa você quer ter nessa mesa de bar, nesse jantar de vinho e queijos? Esse nosso cenário lindo, maravilhoso. Nesse convite maravilhoso que a gente faz. O que dor que você tem, que você quer compartilhar com a gente e que você gostaria de ouvir a gente falar. Fê, como eu sou a virginiana, que precisa encaminhar as coisas pro fim, porque senão a gente fica 3 horas aqui. Sim. Eu posso finalizar com aquele desafio de dizer o que é. Isso é muito da sua geração. Fê, o que é muito da sua geração? Eu vou falar alguma coisa que é muito da minha geração e você vai falar. Me diz se você quer começar ou quer que eu comece. Não, eu acho que o que foi muito da minha geração foi essa coisa da mulher fazedora, da mulher trabalhadora, da mulher que abdicou de muitas coisas, assim, porque... Uma transição entre a mulher que ficava em casa para trabalhar, você acha? Eu acho que nós perdemos um pouco a mão. Nós não soubemos equilibrar as coisas. Eu sinto muito isso. Você sente que um pedacinho de você não queria se culpar
por querer trabalhar, mas também não queria se culpar pelos momentos que talvez você queria estar em casa? Não sinto isso, não. O que você sente? Porque eu só queria trabalhar, então tava tudo bem. Eu só trabalhava e tava tudo bem. Eu nunca senti falta de alguma coisa, não. Eu acho que isso é bem similar ao que as mulheres hoje, as meninas da minha geração sentem. Só que agora eu acho que as meninas da minha geração, elas não querem... Eu acho que a gente tem muito mais medo, talvez, do que as mulheres da sua geração, de depender de um homem, porque atualmente parece que está cada vez mais difícil ter relações estáveis, duradouras, mas ao mesmo tempo a sua geração foi muito disruptiva nesse sentido, então acho que esse conflito é meio parecido. Ainda que tenham também muitas mulheres da sua geração que são muito conservadoras e que gostariam de viver aquela vida que você vivia, que acho que a gente vai trazer isso em um episódio, de ser uma mulher que o cara queria pagar tudo. Provedor, sim. Exatamente. E algo que nunca me incomodou. Eu nunca fui essa pessoa como você, que fala, poxa, não, eu sou... Não, ao mesmo tempo que eu queria fazer e que eu queria produzir, eu não tinha problema nenhum de falar, você vai prover tudo aqui, tá tudo bem, tá tudo incrível, mas deixa eu fazer o meu, sabe? Tem muita porque mulher... eu fazia por mim. Sim. Não era por nada, assim, sempre foi por mim, sempre foi a minha busca, sempre foi o meu sentimento de poder olhar. A gente pode falar palavrão? Pode, lógico. Eu queria... Deve! Eu sempre quis deitar na cama e falar, meu, eu sou foda. Nossa, eu também. E foda é palavrão? Não é? Pra mim, não. Mas é? Eu acho que isso é um conflito. Isso é um papo de gerações. Foda é palavrão? Foda não é palavrão. É que também eu não sou referência. Eu vou encher minha taça de vinho aqui. Foda é palavrão, gente. Gente, foda pra mim não é palavrão. Foda pra mim é até elogio. Vamos lá! Mas a minha visão é que a mulher hoje, da minha geração, também quer acordar e se achar foda. E eu acho que talvez seja consequência do que você, como mulher na sua geração, plantou pra minha. E isso é muito bonito, na minha visão. Mas eu acho que hoje a internet está fazendo a gente rediscutir até onde a mulher quer só ser foda e em que pontos que ela quer só relaxar e falar pro cara, ai, faz aí, tá? Porque tem esse debate também. Agora, o que eu acho que é muito da minha geração, que eu tinha comentado com você lá embaixo, é viver essa vida aesthetic. Tudo que você vive, você tem que viver com um pouquinho de glamour. Por exemplo, a gente acendeu essa vela. Às vezes a gente até esquece que ela tá aqui, mas tem que acender a vela para tomar um vinho. A gente quer... Hoje a minha geração, ela quer emalhar, mas tem que ir com o conjuntinho da paleta do momento. Não pode ir com a camisa do vereador. Não pode. Tem que passar um blush. Eu vou com a camisa do vereador, assim, aquela... Tá e tudo na minha bem. cabeça, isso é uma questão que é... Ao mesmo tempo que é legal, porque eu acho que a minha geração tenta tornar pequenas coisas do dia especial, e eu acho isso muito gostoso. Fazer momentos se tornarem rituais, eu acho que a minha geração também adoeceu um pouco, porque eu me incluo nisso, tá? Ter que postar o ritual, né? Se não postar, não cresce. Se não tiver a velhinha, não dá para abrir o livro. Se não tiver o sabonete com cheirinho de rosas, não dá para tomar banho. Eu acho sim que a gente tem que idealizar e sonhar e romantizar essa vida que a gente vive, no sentido de se permitir viver intensamente, usar a taça cara, que nem... Sabe, isso é uma delícia. Mas até que ponto a gente faz isso pela gente e quando a gente tá fazendo isso muito mais pelos outros? Essa é a minha grande questão dessa vida aesthetic, que é tão levada pela minha geração e pelas gerações que vieram depois da minha. Agora, eu juro que é a última coisa e a gente já vai parar. É muito engraçado pensar que isso hoje é uma missão para minha geração. Vocês tentam aprender a fazer isso. Essa foi uma lição da minha terapia da semana passada, tá? Da semana passada não, dessa semana ainda, né? Porque teve feriado, fiquei confusa. Dessa semana. Ela me disse que eu tenho que aprender a contemplar os pequenos momentos, as pequenas coisas, assim, mas de uma forma genuína, não por obrigação. Que é diferente do que a gente Exato, não por uma imposição social, né? Mas, por exemplo, o marrom tá em alta. A Pantone falou que o Pantone Mocha Mousse ficou em alta. Agora tudo é marrom. E parece que a gente quer criar um perfil inteiro marrom. Exato. Mas o que ela trouxe foi assim, no sentido de
contemple os pequenos momentos, as pequenas conquistas, as pequenas, sabe assim? Aprenda a se apreciar de uma forma genuína. Sim. Porque a gente não faz isso, né? A minha geração não faz isso porque só tá naquele looping, não presta atenção no que tá acontecendo. Sim. Né? Tá só naquele do fazer, do produzir, do trabalhar, né? E a sua geração é uma geração que faz isso, mas não de uma forma genuína. Sim, é porque eu acho que a minha geração também está começando a questionar até que ponto só trabalhar sustenta uma vida saudável. A minha geração questiona mais isso. Porque a minha geração é aquela que fala, pera, mas aí eu tô trabalhando, tô ganhando dinheiro e também não vai ter a curtição, que eu acho que é diferente da geração dos meus pais também, em relação, né, meu pai é a geração AX, né, ele. Seu pai é X, É X. No caso dele, eu vejo muito trabalho, e aí agora ele tá começando a ter questionamentos que são da minha geração, que é tipo, como que você equilibra trabalho com prazer? Como que você consegue no seu dia ter pequenas pílulas de coisas boas? Não, e eu vou mais além, não é nem só trabalho com prazer, assim, às vezes é trabalho com saúde. Muito! Porque aí você fala assim, eu fiz os meus exames esse ano e graças a Deus estava tudo bem. Aí você pergunta para a pessoa da minha geração, seus exames estavam tudo bem? Que exame? Gente, eu não sei o que é isso. Eu faço exame 2 vezes ao ano, a minha geração. Que exame? Então. Eu faço exame 2 vezes ao ano. Não. E não só faço 2, mas também eu sou noiada, não tem esse ponto. Porque eu já fui parar no laboratório, a moça falou assim, querida, deixa eu te contar. Ultrassom de tórax e barriga não precisa fazer 2 vezes ao ano. Seu abdômen não muda tantas vezes no ano, assim. Aí eu achei engraçado a moça falando, tipo assim, relaxa, Mona. Relaxa, Mona. E posso te falar? Eu coloquei no meu planner, anotadinho, que é pra eu marcar os meus exames de setembro. Então. Então, você entende qual é a minha mentalidade? Eu faço exame uma vez no ano, ginecológico, porque é obrigatório. E só. Gente, eu adoro fazer exame. Isso é outra coisa sobre mim, tá? Um alien. Eu adoro a sensação de me cuidar, de saber como eu tô. Eu adoro quando o médico fala, nossa, sua vitamina C tá incrível. Eu falo, ai, para, que tudo! Eu falo, para, cara! Não. Para, seu bobo de me elogiar! Para! Então, mas eu sou a prova que você pode crescer e viver uma vida super boa com deficiência de vitamina D. Porque toda vez tá com deficiência de vitamina D, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu queria tomar sol, gente, mas... Nossa, por muito tempo a minha vitamina D foi excelente. Só que recentemente eu descobri que vai ter que repor. Sempre tem. Gente, enfim, o que eu posso fazer se o meu prazer é esse? Enfim, Fê, alguma fala para fechar o podcast? Gente, eu acho que sintam-se à vontade, sigam o nosso podcast no Spotify, Papo de Gerações. Estamos no Spotify, Papo de Gerações. Estamos no Instagram, @Papo de Gerações. Já estamos no YouTube? Estaremos. E se Deus quiser, com Papo de Gerações. Se não, vai estar... Eu vou colocar um Linktree que leva vocês... eu acho que isso tem que explicar, né? Dependendo da geração. Vai. Só pra vocês entenderem lá. Não lá esqueça que meus pais vão assistir o episódio e eles são boomers. Nem sabia o nome. Enfim. Lá no Instagram tem um linkzinho ali embaixo na descrição do perfil. E nessa descrição tem um link chamado Linktree, que na verdade te leva para vários botõezinhos onde você escolhe. Se você quer ir pro YouTube, se você quer ir pro Spotify, se você quer ir pra... qualquer outra rede social que a gente venha a ter, tá bom? É isso. É isso. Sejam bem-vindos ao Papo de Gerações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos ao Papo de Gerações. Que esse papo seja engrandecedor e que você não se sinta sozinha, sozinho, nas crises que na verdade são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão comuns. Mesma coisa. Entre todos nós. É isso. Papo de Gerações para você, que na verdade é de qualquer geração. Um beijo.